Um dos vídeos que vocês mais me pedem aqui no canal, com certeza, é para eu falar sobre a minha infância. Mas falar sobre a infância é algo um pouco amplo, na verdade, né? Quando eu penso em autismo e infância, dá para se pensar em diversos assuntos. Atraso motor, atraso na fala, dificuldades de socialização nos primeiros dias da escola, problemas no sono, seletividade alimentar, brincadeiras estereotipadas. Enfim, já deu para perceber que é uma série de assuntos. Então, pensando nisso, eu não vou fazer apenas um vídeo, mas sim um quadro aqui no canal, uma série de vídeos, então, que eu vou chamar de Autismo na Infância. E se você ficou interessado, aproveita já esse momento e se inscreva no canal e também clique no sininho, que isso é muito importante, senão você não vai ser avisado quando eu lançar esses vídeos. A ideia desse primeiro vídeo aqui é trazer uma lista de 12 itens que são sinais de alertas de autismo em crianças. Então eu pretendo ir aqui ponto a ponto com vocês, explicando esses sinais de alerta, relacionando aos critérios de diagnóstico do DSM-5, quando pertinente, e também, é claro, trazendo da minha vivência, se esse sinal de alerta foi evidente ou não, o que os meus pais lembram sobre isso, e enfim. A ideia é que seja um vídeo produtivo tanto para quem realmente tem uma suspeita de diagnóstico de autismo na família, ou também quem já tem, né, um filho diagnosticado, por exemplo, e quer entender mais esses sinais de alerta, esses comportamentos que envolvem isso. E uma última coisa que eu preciso deixar muito claro aqui, antes de começar o primeiro item da lista, é que essa lista aqui de nenhuma forma é um instrumento validado cientificamente para se diagnosticar autismo ou não. Na verdade, ela é uma lista disponível no site do CDC, vou deixar o link aqui na descrição. E se você é estudante de psicologia, medicina, e está interessado em instrumentos que podem ajudar, né, nesse processo, validados cientificamente, vou deixar também o link na descrição desse vídeo, que isso pode facilitar, né, e direcionar o estudo nesse sentido. Alguns desses instrumentos são de uso privativo do psicólogo, outros não, né? Tendo deixado isso bem claro, podemos começar então com o primeiro item da lista, que é: crianças com autismo, elas até os 12 meses de idade, elas podem não responder quando chamadas pelo nome. Esse item está bem relacionado com o critério de diagnóstico A1 do DSM-5, né, que fala sobre déficits de reciprocidade social e emocional. Então é esperado, né, que crianças de desenvolvimento típico, quando você chama elas pelo nome, elas pelo menos olhem de volta, né, tenham essa reciprocidade. E é claro, ninguém ensina formalmente, né, uma criança que quando chamado por determinado nome, é importante que se volte a atenção para quem está emitindo essa mensagem. Ninguém precisa formalmente ensinar isso. Isso é algo, uma habilidade natural, digamos assim, né, esperada no desenvolvimento típico, e que algumas crianças que não fazem isso naturalmente, pode ser que sejam crianças com autismo. Bem, eu não vou ter uma lembrança aqui até os meus 12 meses de idade para dizer para vocês se eu era recíproco ou não quando chamavam pelo nome. Mas o que eu posso compartilhar aqui com vocês, e que foi algo bem notável, né, quando eu era criança, é que a minha família ela tinha uma certa preocupação de que possivelmente eu tinha algum déficit auditivo. E justamente porque quando eles me chamavam pelo nome, parecia que eu nem sequer tinha ouvido. Continuava com o meu foco, né, a atividade que eu tinha ali de foco. Eu tenho lembranças disso em algumas situações assim, principalmente lembranças de levando bronca por não ter sido recíproco, né, quando fui chamado. Então a minha família se preocupou, eu fiz até exames, né, para saber realmente se eu tinha um déficit auditivo ou não. Eu até tenho lembranças de fazendo esse teste e, não surpreendentemente, foi constatado que, na verdade, eu não tinha nenhum déficit. Era só que quando as pessoas me chamavam, eu não queria olhar de volta mesmo. E é um pouco difícil, na verdade, de dizer o porquê eu fazia isso. É apenas algo que me parece lógico, na verdade, né? Quando alguém me chamava pelo nome, eu sim ouvia, entendia até que muito provavelmente essa pessoa que estava me chamando, em sequência, iria interagir comigo de alguma forma. Eu acho que eu só posso dizer que eu não via muita utilidade em precisar olhar de volta para a pessoa quando ela me chamava. Sinal de alerta 2. A criança com autismo ela pode não apontar para objetos de interesse até os 14 meses de idade. Então é esperado, por exemplo, quando você sai com uma criança de desenvolvimento típico, que ao ver um cachorro, um passarinho, um avião, por exemplo, né, a criança vai lá e aponta, quase como se estivesse chamando a atenção das pessoas, né, que estão junto com ela, para também observarem aquele objeto que está chamando a atenção dela. E a gente sabe que as crianças com autismo podem apresentar um déficit nesse sentido. Algo curioso também que pode acontecer é que, ao apontar, né, para algum objeto frente a uma criança com autismo, pode ser que no momento que você aponta, a criança presta mais atenção no seu dedo apontando do que realmente no objeto sendo apontado.
Da minha vivência, eu não tenho nenhuma lembrança específica sobre isso. A minha família também não levantou preocupações sobre isso quando eu era criança, mesmo porque eu acho que esse é um sinal de alerta que pode passar despercebido muito facilmente pela família. Acho que acaba sendo um ponto que fica melhor avaliado por um profissional, realmente. E eu sei até que pode parecer algo banal, mas na verdade essa capacidade, né, que envolve atenção compartilhada, é algo extremamente importante para o desenvolvimento do indivíduo. Sinal de alerta 3. A criança com autismo, até os 18 meses de idade, ela pode não engajar, não achar interessante, não gostar de brincadeiras que envolvam muito faz de conta, imaginação. Até os 18 meses de idade, novamente eu não vou saber dizer, mas com certeza isso é muito evidente ao longo de toda a minha vida. Posso trazer algumas vivências aqui de quando eu era criança, que eu acho que ilustra muito bem esse meu déficit. É que quando eu era criança, né, existiam as brincadeiras tradicionais, pega-pega, esconde-esconde, etc. E eu entendia bem as regras, eu entendia como aquilo podia ser divertido e eu sabia brincar dessas brincadeiras. Só que também existia uma outra brincadeira que era popular ali entre as crianças, que era o que eles chamavam de polícia e ladrão. E basicamente envolvia muita imaginação, né? Algumas crianças seriam policiais, outras crianças seriam ladrões. Isso sempre envolvia uma narrativa, envolvia muita imaginação do cenário, que ora era uma delegacia de polícia e você precisava imaginar carros, viaturas, algemas, armas imaginárias, enfim. Eu nunca entendi isso. Eu sempre tive uma dificuldade enorme de sequer entender como isso poderia ser uma brincadeira e como isso poderia ser divertido, na verdade. Então, enquanto todas as crianças ali, até mesmo algumas crianças que eram mais novas do que eu, adoravam essa brincadeira, gostavam bastante, eu simplesmente sempre ficava de fora porque eu não conseguia compreender, eu não conseguia imaginar, não conseguia me divertir da mesma forma que as crianças conseguiam. E bem, é claro que esse é apenas um exemplo, mas diversas outras brincadeiras que envolviam superpoderes, por exemplo, e coisas do tipo, eu realmente nunca consegui me engajar e achar divertido elas. É citado aqui como exemplo também que a criança com autismo pode não brincar daquela forma de alimentar com comidinha imaginária, por exemplo, né, alguns bonecos e coisas do tipo. Sinal de alerta 4. A criança com autismo, ela pode evitar contato visual e ela prefere ficar sozinha. Esse sinal de alerta está muito relacionado com o critério de diagnóstico do DSM-5A2, né, que justamente cita ali que as pessoas com autismo têm algum déficit na comunicação não verbal. Bem, esse sinal de alerta acaba sendo até um pouco polêmico, na verdade, porque se criou um estereótipo, até alguns profissionais acreditam nisso, que toda criança com autismo, sem exceção, ela não olha nos olhos e ponto final. E bem, não é assim. É claro que existem sim algumas crianças com autismo, tanto é que está aqui nessa lista de sinal de alerta, mas não é porque a criança consegue manter o contato visual de alguma forma que significa que ela necessariamente não é uma criança com autismo. É importante, novamente, deixar claro aqui que déficits em comunicação não verbal não somente compreende exclusivamente contato visual deficitário. E olha só que interessante, que se eu pergunto para os meus pais se eu tinha alguma questão envolvendo contato visual, se eu fazia pouco contato visual ou coisas do tipo, a minha família em geral não sabe responder, para elas estava tudo normal. Porém, durante o meu processo de diagnóstico, eu fui ver várias fotos, principalmente de quando eu era criança, e, por exemplo, em situações como um aniversário, existiam 5, 6 fotos em sequência daquele mesmo evento, e em todas as fotos eu não estou nem olhando para a câmera e nem olhando para quem está tentando interagir comigo. E também existem outras fotos em situações com outras crianças que as crianças, em sua grande maioria, ou estão olhando para a lente da câmera ou estão olhando para alguém durante alguma atividade e eu sou a única criança que está olhando para um lugar completamente aleatório que ninguém está olhando. Inclusive, eu tenho uma foto muito engraçada que todas as crianças estão participando de um ritual religioso e eu sou a única criança que estou olhando diretamente para um refletor de luz. Então essas são algumas evidências que sim, possivelmente sugerem que eu era uma criança que tinha essa dificuldade em manter contato visual, apesar de que os meus pais, os meus familiares não repararam isso, para eles estava tudo normal. E eu acho isso muito interessante porque eu acho que deixa mais nítido como uma criança pode acabar escapando, né, de um diagnóstico de autismo. E falando em diagnóstico, uma coisa que eu acho muito legal é que algumas pessoas, depois de assistirem aqui aos vídeos do canal, tiveram alguém da sua família diagnosticadas com autismo. Eu acho isso muito gratificante. É claro que o diagnóstico a gente sabe que é apenas o primeiro passo, né? Há uma necessidade de intervenção depois disso,
mas é um primeiro passo que pode ser muito impactante na vida de uma pessoa e eu fico muito feliz por isso. E eu gostaria de compartilhar aqui também com vocês que se você preza pelo meu trabalho, se você acha que esse trabalho aqui que eu faço no YouTube é algo importante e quer me apoiar, você pode agora se tornar um membro desse canal. Se tornando um membro desse canal, você me ajuda com a sustentabilidade desse trabalho, me apoiando financeiramente. O valor dessa contribuição é de R$ 7,00 ou pode ser de R$ 15,00, caso você possa contribuir com um valor um pouco mais alto. E você pode doar apenas uma vez, ou durante 2 meses, 3 meses, enfim, pelo período que for confortável e você pode cancelar a qualquer momento. É claro que eu vou entender se você não puder contribuir dessa forma financeiramente, mas se você acha esse trabalho importante, considere pelo menos doar uma vez que seja, qualquer valor já me ajudaria bastante. E é claro, pretendo gravar um vídeo de agradecimento a todos que contribuíram até agora para o canal e que já se tornaram membros. Desde já, o meu muito obrigado para vocês. Sinal de alerta 5, a criança com autismo ela pode ter dificuldades em entender o que as outras pessoas estão sentindo ou até mesmo dificuldades em expressar os próprios sentimentos. Esse sinal de alerta pode estar relacionado a 2 critérios de diagnóstico, né? O A2, que é sobre as dificuldades de comunicação não verbal, e o A3 também, né? Que envolve dificuldades em manter e entender relacionamentos. A criança com autismo, então, ela pode ter muita dificuldade em entender o sentimento por trás, digamos assim, de uma expressão facial. Esse sinal de alerta era bem evidente em mim, na verdade. Quando eu era criança, eu tenho diversas lembranças que, quando eu estava engajado em alguma atividade que eu estava achando legal, que eu estava gostando, eu lembro que os adultos em volta olhavam, né, para a minha face e eles viam, interpretavam que eu estava fazendo alguma cara de bravo, como se algo estivesse me irritando, né, ou algo do tipo. Enquanto na verdade não, eu estava me divertindo, mas eu tinha essa dificuldade em ter essas expressões coerentes com o que eu estava sentindo e muitas vezes as pessoas em volta interpretavam, né, de uma maneira equivocada que possivelmente eu não estava gostando de algo e que eu não estava gostando da brincadeira e eles acabavam parando de interagir comigo enquanto na verdade era o contrário. E também ao longo da minha vida, principalmente nas primeiras sessões de psicoterapia, ficou muito evidente que enquanto eu estava relatando algumas situações que eram tristes para mim, eu relatava elas sorrindo e dando risada, o que até fazia a minha psicóloga ficar um pouco confusa. Então, até na vida adulta, na verdade, esse episódio com a minha psicóloga ali deixou bem claro o quanto ainda a minha comunicação não verbal era muitas vezes incoerente ao sentimento, né, da mensagem que eu queria passar. Sinal de alerta 6. A criança com autismo ela pode ter um atraso na fala. Acho que esse deve ser um dos sinais de alertas mais preocupantes, né? Realmente uma habilidade muito importante, é claro, de ser desenvolvida. No meu caso, apesar de ter tido atraso em aprender a andar, isso realmente preocupou a minha mãe, etc., eu não tive nenhum atraso em desenvolver a fala. Pessoas com autismo leve pode ser, né, que não apresentem esse atraso na fala, ou até mesmo algumas pessoas com autismo leve que eu conheço sim apresentaram isso, mas depois logo em seguida desenvolveram normalmente. E é importante deixar claro que algumas crianças com autismo realmente não desenvolvem a fala e acabam se comunicando de formas alternativas, né, com alguns recursos de alta ou baixa tecnologia. E também algumas crianças, depois de intervenção específica, pode ser sim que se desenvolvam bem e acabem falando de uma forma ou um pouco estereotipada ou até mesmo de uma forma que não dê para se notar que houve atraso de fala algum dia. E é por isso que a gente sempre diz que o tempo de desenvolvimento de uma criança com autismo é muito valioso. E na dúvida do diagnóstico, se é ou não é autismo, na verdade o que importa mais é dedicar tempo, né, de intervenção específica para garantir o melhor desenvolvimento dessa criança. Sinal de alerta 7. A criança com autismo, ela pode repetir uma palavra ou uma frase várias e várias vezes em diversos lugares. Isso é o que a gente chama de ecolalia e está muito relacionado com o critério de diagnóstico B1 do DSM-5. Para entender ecolalia, é só pensar num exemplo de uma criança que tem um filme, um desenho animado favorito e nele tem esse personagem que ele fala determinada frase, a criança ouve essa frase e ela gosta de repetir essa mesma frase em diversos contextos, quando você vai ao parque, na escola, em casa. Essa ecolalia pode ser não funcional, né? Ou seja, ela não tem nenhuma relação com o que foi perguntado ou alguma mensagem produtiva que faça sentido para aquele contexto que a criança está. E é quase como se fosse algo prazeroso, né? Da criança ficar repetindo e repetindo várias vezes aquilo. A ecolalia era evidente quando eu era criança, né? Ela foi esvanecendo conforme eu fui me tornando adulto. Mas quando eu era criança, definitivamente eu gostava muito, principalmente de frases que personagens de jogos eletrônicos diziam e elas ficavam na minha mente e eu ficava lembrando delas diversas vezes e também falava, né, expressava elas.
Mas não somente a ecolalia, mas também a palilalia era muito evidente no meu caso, que é bem semelhante, né, à ecolalia, só que ao invés de repetir a frase de alguém, você repete a si mesmo. Isso era muito evidente até os 12 anos de idade, mais ou menos, tanto para os meus pais, quanto para o meu irmão, quanto para os meus colegas, né, de infância, que eu ficava repetindo diversas vezes o que eu acabava de dizer. E o mais curioso disso tudo é que eu não conseguia notar que eu fazia isso. Isso era notável para todo mundo que estava em minha volta, inclusive eles até me falavam, né, que eu estava repetindo o que eu tinha acabado de dizer, e às vezes eu até ficava irritado porque eu não conseguia identificar que eu estava fazendo isso, eu pensava que alguém estava debochando de mim ou algo do tipo, e isso foi algo que acabou sendo explicado pelo diagnóstico de autismo. Sinal de alerta 8. A criança com autismo ela pode dar respostas não relacionadas com o que está sendo perguntado. Imagino que esse sinal de alerta pode estar relacionado novamente ao critério de diagnóstico B1, né, que é essa questão da ecolalia, como eu já disse aqui, ou ao critério de diagnóstico B3, que envolve interesses restritos e muito intensos. A criança com autismo, ela, por exemplo, pode ter um interesse muito grande em dinossauros, vamos supor. E aí ela fala sobre dinossauros em toda oportunidade. E daí, em uma situação que o adulto pode querer direcionar o assunto de uma conversa para alguma outra coisa, pode ser que a criança simplesmente ignore a pergunta de algum adulto e continue falando de dinossauros, por exemplo. Eu, particularmente, não tenho lembranças disso, né? Mesmo porque eu acho que seria algo difícil de identificar, mas eu acho que foi sim um sinal de alerta presente na minha infância, mesmo porque algumas pessoas que conviveram comigo disseram que era muito notável que eu gostava de falar sempre do mesmo assunto e repetia muitas vezes as mesmas histórias. Então eu imagino que ali em uma situação ou outra alguém me perguntou alguma coisa e eu continuei no mesmo assunto de uma forma totalmente não relacionada com o que foi perguntado para mim. Sinal de alerta 9. A criança com autismo ela pode se incomodar muito, ou até mesmo ter uma crise às vezes, por pequenas mudanças, que na verdade são apenas pequenas sob o olhar típico, né, na verdade, né, para a pessoa que realmente fazia questão daquele detalhe que foi mudado, ou aquela pequena mudança que aconteceu, realmente foi algo que incomodou bastante. Esse item está muito relacionado com o critério de diagnóstico B2, o DSM-5, que se refere a justamente essa adesão inflexível a rotinas e padrões mais rígidos de comportamento. Por exemplo, pode ser que uma criança com autismo goste de comer o seu cereal favorito, por exemplo, todas as manhãs, e aí em determinada manhã ela tem aquele cereal, mas ela não tem o talher favorito dela, que ela geralmente usa para comer aquele cereal, e por estar usando um talher diferente, isso pode causar um grande incômodo. Em uma criança de desenvolvimento típico, muito provavelmente, desde que seja o mesmo cereal, né, deve ser esperado que a criança ia ficar satisfeita. Mas uma criança com autismo pode ser que esse detalhe do talher faça toda a diferença e isso cause muito incômodo. E é claro, sem falar de rotinas, né? Que, por exemplo, a criança pode estar acostumada a sempre fazer uma mesma rotina, ir para a escola em determinado horário, e aí depois, quando isso é interrompido subitamente, pode ser muito difícil de se lidar. Da minha vivência quando eu era criança, por exemplo, eu posso compartilhar aqui com vocês que quando eu sabia que eu ia fazer alguma viagem de ônibus com meu pai ou com a minha mãe, por exemplo, eu já tinha aquela expectativa que ao entrar no ônibus eu ia ver aquela textura metálica com determinado padrão e sensação agradável que é típica de alguns ônibus. Só que daí, ao entrar no ônibus e ver que a textura era diferente do esperado, aquilo me causava um grande incômodo e eu ficava emburrado o restante da viagem ou até mesmo às vezes me recusava a entrar no ônibus. Sem falar, é claro, de todos os detalhes que envolviam as minhas brincadeiras quando eu era criança, mas isso tem que ser um vídeo à parte para falar sobre. Sinal de alerta 9. A criança com autismo ela pode ter um interesse quase que obsessivo por alguma coisa. Novamente, muito relacionado ao critério de diagnóstico B3. Isso é o que a gente chama geralmente de hiperfoco, né? E a criança com autismo, que eu acho curioso, é que ela pode demonstrar um interesse por alguma coisa que não é nada comum, na verdade. Então pode ser que a criança com autismo tenha um interesse muito intenso e restrito a lentes de câmera. E aí ela só fala sobre lentes de câmera, ela quer colecionar lentes de câmera. E é claro, existem outros exemplos clássicos, né, que seriam dinossauros, planetas, por exemplo. No meu caso, eu tive um grande interesse por pedras semipreciosas. Então eu tinha uma coleção, eu gostava muito delas, eu gostava de falar sobre elas, eu gostava de saber o nome delas e as outras que existiam. Mas definitivamente eu tinha um interesse muito grande
nos jogos eletrônicos que eu jogava. Eu falava muito sobre eles, eu gostava sempre de estar perto do videogame, estar jogando, falando sobre eles, enfim. Então, crianças com autismo podem ter esses interesses restritos, né, e muito intensos, quase a nível que a gente chamaria de obsessão. Sinal de alerta 11. A criança com autismo ela pode gostar de fazer esse flapping aqui, né, com as mãos, que é esse movimento repetitivo estereotipado, ou ela pode gostar de enrijecer o seu corpo de alguma forma típica, ou até mesmo ficar girando em círculos. Algumas outras estereotipias que a gente pode citar também é gostar de enfileirar ou empilhar brinquedos e também andar nas pontas dos pés. Esse sinal de alerta é muito relacionado ao critério de diagnóstico B1, né, que é justamente sobre essas questões das estereotipias que a gente já falou aqui em um item anterior. Quando eu era criança, eu tinha essa estereotipia que eu gostava muito de fazer, que era pegar na barra da minha camiseta aqui com os braços cruzados e ficar levantando e abaixando essa barra repetidas vezes, tanto em casa quanto na escola, enfim. Acho que eu nem preciso dizer o quanto eu já fui punido por fazer isso. E além disso também eu gostava muito de empilhar revistinhas em quadrinhos, né, que o meu pai me dava. Ao invés de ler elas, eu gostava muito de ficar empilhando elas pela casa. E também ao sentar em cadeiras ou jogar videogame, eu tinha sempre posições estereotipadas, né, de se sentar. E até mesmo às vezes assistia televisão ou jogava videogame quase como se eu estivesse de cabeça para baixo. E esses movimentos repetitivos e estereotipados muitas vezes até são prazerosos, né, para a pessoa que está emitindo eles. Existe até uma polêmica envolvendo isso, de que algumas pessoas, né, podem achar realmente esses movimentos um pouco estranhos, né, e como eu relatei aqui, né, durante a minha infância, certamente fui punido muitas vezes por essa estereotipia envolvendo a barra da minha camiseta. Existe quem vai querer punir esse tipo de comportamento só pelo fato de ser estranho, né, infelizmente, mas também existem outros casos de estereotipias autolesivas que podem causar algum dano, né, à vida de quem emite esses comportamentos. E é claro que nesses casos, sim, a gente precisa de intervenção específica. E o último sinal de alerta dessa lista aqui, o sinal de alerta 12, é que crianças com autismo, elas podem ter reações nada comuns a determinados tipos de toques, cheiros, barulhos, texturas que deveriam ser comuns. Esse sinal de alerta está muito relacionado ao critério de diagnóstico B4, que justamente fala sobre hipo ou hiperreatividade que a pessoa com autismo pode apresentar. E não somente pensando nos 5 tradicionais sentidos humanos, mas também pensando em dor ou se agasalhar coerentemente de acordo com a temperatura do ambiente, por exemplo. Da minha vivência, desde criança até hoje, eu não suporto, por exemplo, o cheiro de queijo parmesão ralado. Se tem alguém perto de mim comendo queijo parmesão ralado, eu simplesmente não consigo comer e eu fico enjoado. Calças jeans e determinadas texturas sempre foram muito difíceis para mim quando eu era criança, eu simplesmente não aceitava. Eu só fui passar a usar calças jeans depois dos 15 anos de idade, mais ou menos. Algumas crianças com autismo podem, por exemplo, não aceitar beijos ou abraços de jeito nenhum. Só que no meu caso eu aceitava, isso não era um problema. Por outro lado, eu sempre fui a criança, e até mesmo até hoje o adulto, que estou agasalhado quando está fazendo calor e não está usando nenhum agasalho quando está fazendo frio. Algumas crianças com autismo podem ter muita dificuldade, por exemplo, em tolerar barulhos como descarga do vaso sanitário ou liquidificadores e colocarem, né, as mãos no ouvido logo que ouvem esses barulhos. Isso pode ser um sinal de autismo ou também pode estar relacionado com um transtorno do processamento sensorial. Finalmente, esses foram os 12 sinais de alerta da lista. Lembrando que essa lista está disponível aqui, o link na descrição, caso você queira ver no próprio site do CDC. Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo tanto quanto eu gostei de gravar ele. E novamente, se você acha esse trabalho aqui que eu faço no YouTube relevante, achou útil esse tipo de mensagem, por favor, considere se tornar um membro desse canal e me apoiar a continuar fazendo esse trabalho. Se tornar membro é bem fácil, é só você clicar no botão Seja Membro, que está aqui na própria tela desse vídeo. E é claro, comentários são sempre bem-vindos, então caso você tenha alguma dúvida ou até mesmo uma história para compartilhar com algum desses pontos aqui, por favor, sinta-se à vontade, que isso enriquece bastante o conteúdo aqui desse canal. E é claro, como de costume, muito obrigado pela sua visualização.